Levíticos. Os judeus, que eram o povo de Israel, escolhido pelo Senhor, esses personagens do Deus Testamento chamam o livro de Levítico de Vaiacra, pelo fato de que no início expressa a frase chamou o Senhor, no capítulo 1, versículo 1 de Levíticos. Era também conhecido como a lei dos sacerdotes. A Septuaginta, a primeira tradução do hebraico para o grego, usada também por judeus, era também conhecida como a lei dos sacerdotes. Como é que a gente fala aqui, né? Septuaginta vai nomear Levíticos em vez, né, de Vaiaca, porque é hebraico. E vai mudar agora para o grego, vai ser Levíticos, e em português também Levítico. Devido às prescrições de regras e leis aos sacerdotes. Então, todas as leis, por exemplo, do dízimo, né, e outras, inclusive até o holocausto, sacrifício de animais, enfim, vestimentas, a questão da barba, a questão também da circuncisão, era toda para a comunidade, para o povo judeu, né, e algumas especificamente para os sacerdotes. O importante é saber que nem todo levita é sacerdote, porque a palavra grega levítico significa referente aos levitas. Essa questão técnica sintética do título, do nome que recebe o livro de Levítico. Autoria. O texto de Levítico afirma por dezenas de vezes que disse o Senhor a Moisés, o que nos dá a entender que o seu autor é Moisés, e não outra pessoa, como afirmam os céticos, os ateus, enfim. Também Jesus, por sua vez, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 4, afirma, confirma, comprova que a autoria de Gênesis, de Êxodo, Levítico é o próprio Moisés. O conteúdo que nós podemos encontrar dentro do livro de Levítico, ele pode ser basicamente ser dividido em duas partes, de forma didática. A primeira parte nós dividimos capítulo 1 a 16, que vai trabalhar a questão do holocausto e dos sacrifícios. O homem tenta aproximar-se de Deus não por suas imaginações e por suas éticas, mas por meio da doutrina e do ensinamento do próprio Deus para o povo. Então, dessa forma, são estabelecidas regras para efetuar tais holocaustos, ou seja, nada do que acontece no Antigo Testamento vai ser por acaso e destituído de significado, vai ter uma ênfase, vai ter um ensinamento, vai ter uma, um objetivo. Então, todavia, tais sacrifícios cobriam apenas o pecado que distanciava o homem de Deus. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Estamos falando dessas questões que vai cobrir o capítulo 1 ao capítulo 16. Então, a princípio, o povo já recebia a ideia do pecado original, recebia a ideia de que havia e há uma necessidade do sangue cobrir, perdoar o pecado da humanidade e a necessidade de um animal inocente ser morto no lugar do ser humano. E isso tudo recebiam essas orientações para que o povo pudesse temer o Senhor e lá na frente reconhecer o Messias como o Senhor e Salvador e também como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, holocaustos e sacrifícios, esses atos que também eram simbólicos, mostravam e prefiguravam e publicavam o próprio ministério, a própria morte, o próprio ato de perdoar, de salvação, que está especificamente e unicamente em Cristo. Então o povo precisava aprender essa profundidade que o Novo Testamento nos ajuda a entender de forma aí, progressiva, didática. Já capítulo 17 ao 27, nós vamos encontrar aqui algumas questões que, em vez de o povo ter mais temor ao Senhor,
começava a se distanciar. Veja só, os judeus são ensinados a manter um relacionamento com Deus. Então, Moisés, como profeta, como ensinador da doutrina, enfim, ele teve um grande trabalho para conduzir o povo nos caminhos de Deus, né? E depois escrever toda essa doutrina, toda essa teologia. Então, por isso, Deus vai determinar várias regras para que o homem preservasse, mantesse a intimidade e a comunhão com o Senhor. Ou seja, não era apenas uma questão mecânica, obedecer leis de trânsito, obedecer vários códigos de conduta, vários códigos éticos, civil, né, estatal, governamental, enfim, não era apenas, não residia apenas nisso, não era essa única ênfase. A maior ênfase era a comunhão, era a intimidade que todos poderiam ter. Não somente Moisés, tá? Não somente Moisés, mas todos poderiam ter. É óbvio que havia uma unção sobre Moisés, né, porque ele é a maior autoridade dentro da comunidade judaica. Porque o Moisés representava Deus de forma verdadeira. Porque Moisés era escravo, servo do Senhor. Então, essas regras eram importantes, mas o coração humano estava se distanciando do Senhor. E assim, a intimidade e a comunhão não existia mais. Então, foi necessário em Deus criar determinações, criar uma certa cobrança, não é, para que o povo também ficasse distraído com aquele ato. Então, a grande pegada aqui é que o povo estava apenas se tornando religioso. O povo apenas estava querendo frequentar a igreja, se dá uma linguagem para vocês entenderem, estava apenas querendo dizimar e curtir. É como hoje muitos fazem, né? No carnaval. Vão para a igreja, né? E existem até igrejas que vão para o carnaval. Enfim, isso não é mudança de cultura, não é metanoia, não é evangelho. É óbvio que nós podemos fazer uma festa, certo? Cristã, mas não carnavalesca, mas não pagã como Natal, mas não como a Páscoa, mas uma festa que mostre fundamentos do evangelho, que faça com que o homem tenha temor do Senhor. Isso, a nossa natureza pecaminosa não vai. Convide qualquer pecador para ouvir a doutrina, e nenhum deles vai. Convide qualquer pecador para beber uma cervejinha, comer uma acarajé, fazer sexo com uma mulher. Ele vai. Ele nunca vai dizer que ele vai. Porque a nossa natureza é pecaminosa. E o povo estava sabendo dos rituais, da prática, mas o povo, por ter um coração endurecido, por ter um coração distante do eterno, e que precisava do arrependimento, da humildade, da restauração do Senhor, começou a se distanciar-se e assim, há necessidade não somente do povo conhecer o sacrifício, as funções, os ofícios, as atividades, mas também deixar que o Espírito de Deus crie a intimidade, crie um novo coração, crie uma nova vida, crie a comunhão com o Senhor por meio daquela didática, daqueles rituais, daquelas cerimônias estritamente presentes na comunidade judaica. Mas por conta disso, o povo começou a duvidar, a não ter fé, e ao mesmo tempo, Deus vai entrar em cena, ele vai agora realmente mostrar que o povo precisa se arrepender, assim como todo o Novo Testamento e nos dias de hoje, né? Bem, agora a gente vai ver um relacionamento que Levíticos tem com o Novo Testamento. Tanto todo o Novo Testamento ele se relaciona, está conectado, certo? De forma que não há desconexão, não há como separar, não há como pensar Antigo Testamento, não há como fazer um entendimento, um estudo abrangente, um estudo ou até mesmo específico de um capítulo que não tenha uma ênfase
que não tenha uma conexão, que não tenha um referencial, que se conecte, que tenha conexão com o Messias do Novo Testamento. Ou seja, tudo que a gente está vendo no Antigo Testamento, nós vamos ver também no Novo Testamento. E é isso que acontece. Não é algo que a gente vai inventar, mas é algo que nós vamos descobrir. Veja só, Levíticos e o Novo Testamento. Aqui, ó, o livro de Levítico é importantíssimo para os dias atuais, certo? Veja só, pois dá atenção à expiação pelo sangue e à santidade, levando o povo a entender que nós pecamos, nós precisamos de um cordeiro, de um animal inocente, né, que vá morrer por nós, certo? E tudo isso vai mostrar que há um plano divino de salvação que vai culminar em Cristo de uma vez por todas. Quando Cristo aparece, ele não vai precisar morrer várias e várias vezes para perdoar nossos pecados, como acontece na falsa religião do anticristo, que é a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana é a religião do anticristo. Por quê? Não somente eles tiram Cristo, certo? Retiram Cristo do Novo Testamento e põem o Papa. Não somente isso, mas também fazem do próprio Papa substituto de Cristo e até mesmo uma espécie de semideus. E é o que acontece? Que eles sacrificam o Filho de Deus várias e várias vezes, blasfemando, ridicularizando, tirando onda, né? Teimando com o Evangelho, teimando com a doutrina, distorcendo a essência. Esses sacerdotes que a Igreja Católica Romana sustenta por meio de várias situações, inclusive econômica, eles apresentam um falso Cristo, um falso evangelho, tá? É uma seita que nega a doutrina de Levíticos e que nega a doutrina de toda a Bíblia, e assim fazem com que o povo se continue perdido, tá? Continue enganado e seduzido pela obras da carne, pelas obras do príncipe das trevas. Porque, na verdade, o Levíticos já refuta a Igreja Católica e também Hebreus capítulo 9, versículo 12, assim por diante, refuta toda a Igreja Católica, inclusive o próprio Cristo refuta a Igreja Católica. Então, por quê? Porque Cristo, ele não precisa morrer várias vezes para perdoar o meu e o teu pecado, porque ele morreu uma vez só. Os méritos de Cristo foi perfeito, a obra de Cristo foi perfeita, e ele está à destra de Deus. Ele não está no pão que se transforma em carne, ele não está no vinho que se transforma em sangue, ele está à destra de Deus, no seu trono, regendo os céus e a terra e o próprio inferno. Então, Cristo, ele morreu uma vez só. Então, essa missa que blasfema de Cristo várias e várias vezes é inútil. Você pode até participar, se alguém desse meio, mas é inútil. É uma fé morta, é uma fé que não te traz salvação, é uma fé que cria desobediência. Então, o livro de Levítico já te mostra isso. Não aceitar um Cristo que morre várias vezes. Porque se Cristo morre várias vezes, ele não conseguiu vencer a morte, ele não conseguiu vencer o pecado, ele não pode nos dar salvação, ele não é o nosso Salvador. Pelo fato dele ser o nosso Salvador, dele ser 100% Deus, 100% homem, consegue sim nos perdoar. Então, como acontecia com o sacrifício de animais descritos em Levítico, mas apenas uma vez só. Jesus morreu uma vez só. Ou seja, o fato de existir uma religião que nega Levíticos, nega o plano de redenção em Jesus Cristo, condena a Igreja Católica Romana. Então, o Levítico nos ensina, certo? E o Novo Testamento nos ensina também, eles estão em unidade, que Cristo morreu uma vez só. E é perfeito. E assim, o que nós podemos fazer com esse ensinamento? Aceitar essa verdade e apresentar essa verdade para o pagão. Ou seja, e ao mesmo tempo, percebemos que Levítico e o Novo Testamento não está em comunhão com a Igreja Católica Romana. Então, nós devemos estar conectados em intimidade com esses ensinamentos. Temos aqui ainda um último momento que diz assim, ó: os sacrifícios mencionados no livro de Levíticos, que é a teologia do Antigo Testamento, retratam a obra perfeita de Jesus Cristo. Ou seja, as religiões, Testemunho de Jeová, Espiritismo, Catolicismo,
budismo, hinduísmo, mormonismo, não tem validade, não conseguem fazer o que Cristo fez. Isso já no Levítico nos mostra. Bom, mesmo que as pessoas façam rituais, é inútil, porque Cristo venceu a morte. O livro de Hebreus usa esses sacrifícios que estão no Levíticos como base para apresentar a pessoa, a obra e os méritos de Cristo como nosso sumo sacerdote eternamente. E tais sacrifícios são descritos como sendo sombras do futuro. Hebreus 10, verso 1. Ou seja, nós não precisamos dos sacrifícios da Igreja Católica, nós não precisamos dos sacrifícios das práticas pagãs de várias outras religiões, mas nós precisamos e necessitamos constantemente entender realmente Levíticos para compreender essas afirmações contundentes, comprovadas no livro de Hebreus e em toda a teologia do Antigo e do Novo Testamento, para a gente perceber que a obra de Cristo era perfeita, pronta e acabada. Ele morreu uma vez só, e esses rituais que acontecem hoje em dia, muitas das vezes, não tem, na verdade, não tem conexão com Cristo. É apenas uma adoração ao coelho da Páscoa, é uma adoração ao Papai Noel, é uma adoração ao próprio Papa, quando você participa da missa da Eucaristia. Então, se você gostou desse vídeo, desse estudo, e quiser compartilhar com outras pessoas, fica à vontade. Se inscreva no canal, deixe um comentário sobre esse assunto, tá bom? Nesse vídeo eu vou deixar aqui um vídeo relacionado a essa temática, né? Abaixo da descrição. Você vai, embaixo do vídeo, vai ter a descrição e você vai ver um outro link que vai te ajudar a entender mais temas relacionados aqui, tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.